Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos estudar, dentro do tópico de Química Ambiental, as características e a formação e principalmente os usos dos combustíveis fósseis. Aqui nós mostramos uma pequena imagem de alguns combustíveis fósseis que nós vamos citar hoje na nossa aula: o petróleo, o carvão mineral e o gás, que pode ser tanto de origem do petróleo quanto proveniente do carvão, ou mesmo do xisto. Hoje nós vamos estudar os três combustíveis fósseis importantes, certo? Petróleo, carvão mineral e xisto. Mas antes de iniciarmos esse estudo, vamos ver algumas características dos combustíveis fósseis, dentre os quais eu vou citar três importantes. A primeira característica dos combustíveis fósseis é que eles são provenientes de fonte não renovável de energia, ou seja, é um material finito. Quando houver a extinção, acabar as reservas desses combustíveis, automaticamente eles serão extintos, tá? Fonte não renovável de energia. E a grande questão hoje, que se trata do uso dos combustíveis, sem dúvida, é a questão ambiental. Os combustíveis fósseis, da forma que eles se formaram por decomposição anaeróbia, esses organismos anaeróbios, eles fazem o processo de respiração celular usando enxofre no lugar do oxigênio. E esse enxofre, ele acaba sendo incorporado ao material e que, por sua vez, constitui as suas impurezas. Exatamente. Os combustíveis fósseis possuem enxofre como impurezas. Daqui a pouco nós vamos estudar o que essas impurezas de enxofre podem causar. Mas o grande problema do uso dos combustíveis fósseis é o impacto ambiental. Eu vou citar dois impactos causados pelo uso dos combustíveis fósseis. Primeiramente, eles são constituídos do elemento químico carbono. Logo, esse átomo de carbono, constituinte desses combustíveis, quando ele sofre uma queima, ele vai provocar a formação do gás carbônico. Este gás carbônico, por sua vez, vai aumentar a concentração de gás carbônico na atmosfera. O aumento da concentração de gás carbônico no ar implica na intensificação do fenômeno natural chamado efeito estufa, que implica na concentração de gases na atmosfera que absorve a radiação refletida pelo nosso planeta, dentre os quais esses gases que aumentaram a sua concentração desde o processo de revolução industrial, nós citamos justamente o gás carbônico, que intensifica esse fenômeno natural do efeito estufa, provocando o aquecimento global, né? O aumento da temperatura média do nosso planeta, e uma das principais causas referentes a esse fenômeno é o aumento da concentração de gás carbônico da atmosfera por conta do uso dos combustíveis fósseis, e sem levar em consideração a queima das florestas, né? Agora, um outro detalhe importante é a questão referente à presença do enxofre nesses combustíveis. Os combustíveis fósseis, devido terem essa presença do enxofre, quando eles acabam queimando na câmara de explosão dos veículos, ou mesmo sendo utilizado como gás de uso residencial, esse enxofre, na presença do oxigênio do ar, ele vai acabar se queimando. Ele queima, e um dos produtos formados dessa queima é o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, por sua vez, na presença do oxigênio da atmosfera, ele vai sofrer um processo conhecido como oxidação. Oxidar significa que o átomo de enxofre, ele vai perder elétrons, e nessa perda de elétrons ele acaba
incorporando o oxigênio do ar e se transformando em trióxido de enxofre. Se nesse local começar a chover, o que acontece? A água da chuva vai reagir com esse trióxido de enxofre proveniente da oxidação do SO2. E aí nós teremos a formação da conhecida chamada de chuva ácida. E nessa chuva ácida, sua constituição proveniente dessas impurezas de enxofre forma o que nós conhecemos como ácido sulfúrico, um ácido extremamente perigoso, né? E desidratante, que na chuva pode causar inúmeros impactos ambientais se as pessoas respirarem. Isso pode causar uma desidratação, queimadura química na pele, e diversos efeitos como destruição dos monumentos tombados pela humanidade feito de carbonato de cálcio, mármore, enfim. Os impactos ambientais são diversos, provenientes da chuva ácida constituída de ácido sulfúrico, que é proveniente, como eu disse, dos combustíveis fósseis que possuem enxofre na sua constituição. Agora que eu já apresentei para vocês as principais características e principalmente o impacto causado pelo seu uso dos combustíveis fósseis, eu vou citar então os três principais, que o primeiro é o petróleo, o chamado óleo de pedra, né? O mais comum e sem dúvida um dos mais utilizados até hoje. Então, o petróleo, primeiramente, você precisa tomar conhecimento que ele é proveniente de sedimentos que estão no fundo dos oceanos, que são principalmente constituídos dos chamados de plânctons e as algas marinhas. Os plânctons e as algas marinhas constituintes do fundo dos oceanos, naqueles oceanos primitivos, quando daqueles cataclismas e o movimento das placas tectônicas, boa parte desses oceanos primitivos, eles, devido aos abalos sísmicos, esses oceanos evaporaram. A água foi para a atmosfera, consequentemente, esses sedimentos marinhos, constituídos de plânctons e algas, sofreram um soterramento, uma compactação, né? Isso acontece com o aumento da pressão e também da temperatura, originando uma matéria orgânica compacta, certo? Que vai sofrer essa decomposição na ausência do oxigênio do ar, chamado de decomposição anaeróbia, que para cada combustível essa decomposição demora um determinado período. No caso especificamente do petróleo, essa decomposição ela demora em torno de aproximadamente 100 milhões de anos para originar essa matéria orgânica viscosa, líquida, com característica de um óleo negro cru, chamado de petróleo. Aqui eu vou mostrar nessa prospecção para vocês, nessa figura, a formação do petróleo em camadas constituídas de rochas sedimentares que estão sobre e abaixo de uma camada de sal proveniente da evaporação daqueles oceanos primitivos que eu falei para vocês, que devido ao abalo os abalos sísmicos e os movimentos das placas, esses oceanos acabaram evaporando e, consequentemente, essa matéria orgânica ela foi depositada e recoberta por sedimentos, e isso originou as rochas sedimentares. A maioria do petróleo encontrado no nosso planeta atualmente ele é encontrado aqui nessa região denominada de pós-sal. Nessa rocha sedimentar aqui está um bolsão subterrâneo de petróleo.
Agora, existem também algumas formações de petróleo que foram formados abaixo dessa camada de sal, que é chamada de bolsão subterrâneo, que contém petróleo na camada pré-sal, como nós temos aqui no Brasil, na Baixada Santista, por exemplo. E você pode notar, por exemplo, a profundidade na qual esses bolsões subterrâneos de rocha sedimentar contendo óleo negro cru. A camada de sal, de petróleo na parte pós-sal, ela está localizada em torno de 2.000 a 3.000 metros de profundidade no oceano, abaixo do pavimento oceânico, né? E a camada de sal, né, que a camada de petróleo formada na rocha sedimentar do pré-sal está entre 5 e 7.000 metros de profundidade. É dessa maneira que esse petróleo ele se forma. Agora, o que eu vou fazer com esse material que leva em torno de 100 milhões de anos aproximadamente para se formar? Essa decomposição dessa matéria orgânica compacta pela ação dos micro-organismos decompositores vai originar o que nós chamamos de gás natural, produto da decomposição dessa matéria orgânica vai originar o gás natural e também vai originar o óleo negro cru, o óleo de pedra que nós chamamos de petróleo. Muito bom. Agora nós vamos fazer aqui um estudo mais voltado para a área do nosso interesse, que é a química, né, que nós temos como o objeto do estudo mais a fundo nesse caso. Primeiramente, se perguntarem qual é o principal constituinte do gás natural, a principal constituição do gás natural é de gás metano. Essa é a primeira pergunta que pode eventualmente aparecer. O principal constituinte do gás natural é o gás metano. E esse gás metano, por sua vez, ele normalmente associado a esses bolsões subterrâneos que contêm petróleo, ele é extraído e se faz uso do gás natural, tanto aqui no Brasil, tanto para uso industrial ou como uso residencial. Nesse caso, para uso residencial, vou escrever aqui para você nesse esquema que o gás metano para uso doméstico aqui no Brasil, principalmente na região sul e sudeste, ele é comercializado na forma do chamado de gás de cozinha encanado. Não é aquele gás proveniente de cilindros, o gás de botijão. Não. Esse é o gás de uso residencial. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ele é distribuído pela chamada companhia de gás. Vale-se ressaltar também que esse gás metano também é vendido pela Bolívia, que vem lá de Santa Cruz de la Serra, pelo gasoduto Bolívia-Brasil, que também atende às necessidades da região sul e sudeste. Do mesmo modo, esse gás natural que é utilizado para uso residencial, ele também pode ser utilizado para uso veicular. Então, nos postos de abastecimento do nosso país, muitos postos comercializam o chamado GNV, conhecido como gás natural veicular, ok? Esses são os principais usos do gás natural proveniente de áreas de formação de petróleo. Às vezes você pode encontrar, como na Bolívia, bolsões subterrâneos de gás natural não associados ao petróleo, mas normalmente eles estão associados à formação do petróleo, e junto do bolsão subterrâneo tem gás natural, cujo principal constituinte é o metano. Agora nós vamos estudar aqui
sobre o ponto de vista químico, inicialmente, o petróleo, o óleo de pedra, né? Óleo negro cru, viscoso, que quimicamente ele é constituído de uma mistura de compostos orgânicos chamados de hidrocarbonetos. São os compostos da química orgânica que, como o próprio nome já indica, são constituídos de carbono e também de hidrogênio. São os hidrocarbonetos. Mas no petróleo existem diversos hidrocarbonetos que constituem esse material proveniente da decomposição de matéria orgânica, que levou, eu disse, em média, no mínimo 100 milhões de anos para se formar. Hidrocarbonetos de cadeia aberta, fechada, ramificada, normal, enfim, diversos hidrocarbonetos que estão todos misturados nesse óleo negro cru chamado de petróleo. Então, a indústria petroquímica vai fazer um processo chamado de purificação do petróleo, ou também conhecido como refino. Exatamente. Nós vamos fazer agora um refino, uma purificação, com a finalidade de fazer uma separação desses hidrocarbonetos constituídos do petróleo. Esse refino ele pode ser físico ou químico. Vou escrever aqui. O refino do petróleo físico é um processo que nós já conhecemos desde o nosso início do curso de Química, lá nas primeiras aulas de Química Geral, que todos vocês conhecem como destilação fracionada. Conhecem? Lembram? A destilação fracionada é o processo de purificação, de refino físico dos constituintes do petróleo, dessa mistura de hidrocarbonetos. Eu quero fazer o seguinte, eu quero separar esses constituintes do petróleo, esses hidrocarbonetos, e fazer uso comercial dos mesmos. Tá, e como que nós deveremos fazer esse processo de separação, chamado de destilação fracionada? Aqui está o exemplo de uma fotografia referente a uma refinaria, né? E essa refinaria, ela pega o petróleo que está lá no fundo do mar, por exemplo, e aqui nessa indústria do petróleo, o petróleo vai ser submetido a uma coluna de fracionamento. Nessa coluna de fracionamento ocorre a separação desses hidrocarbonetos. Aqui do lado direito eu vou mostrar a figura sobre o funcionamento interno dessas colunas de fracionamento. Aqui está essa imagem mais importante. Eu quero ressaltar, chamar a sua atenção, que isso é muito ainda cobrado nos vestibulares. Em geral, eles pedem que os alunos tenham esse conhecimento. Fiquem atentos, por favor. Aqui nós temos o petróleo bruto, que é injetado numa fornalha, numa caldeira, onde ele vai ser aquecido sem ar, para evitar que ocorra sua combustão, né? Sem ar. Então, esse vapor de petróleo proveniente desse aquecimento é injetado nessa coluna, e aqui nós temos uma espécie de uma serpentina, onde esse vapor é injetado aqui na base, e aí esses hidrocarbonetos vão apostar literalmente uma corrida para ver quem vai chegar no topo da coluna primeiro. Evidentemente que quem chega no topo da coluna primeiro são as frações mais leves, e as frações mais leves são constituídas de um gás. Exatamente, o gás produzido aqui no topo da coluna tem aquele nome conhecido como GLP, conhecido como gás liquefeito de petróleo. É o gás de cilindro ou de botijão que muitas cidades do Brasil fazem uso ainda. Nós vimos há poucos instantes atrás o gás encanado
O gás encanado é constituído principalmente de gás metano, chamado de gás natural. Mas, por outro lado, o gás de cilindro, esse gás que é comercializado na grande maioria das residências do nosso país, ele é constituído de uma mistura de dois hidrocarbonetos, principalmente o gás metano e propano. Eu vou deixar essa observação aqui que eu acho importante. Os constituintes do gás liquefeito de petróleo: propano e também de butano. Propano tem 3 átomos de carbono na sua cadeia e o butano ele tem 4 átomos de carbono na cadeia. Gás liquefeito de petróleo, GLP, é o gás de cozinha vendido aqui no nosso país em forma de cilindros ou de botijões. Se a fração mais leve sai lá no topo da coluna, consequentemente, aqui na base dessa coluna vai sair a fração mais pesada. A fração mais pesada, ela é constituída de resíduos sólidos que você conhece muito bem, já ouviu falar, o piche, que eles utilizam para fabricar o asfalto. Muito bem, com mais de 80 átomos de carbono. Agora aqui você já viu que nessa coluna a fração mais leve ela vai vencer esses obstáculos e chegar no topo da coluna. Primeiro, as frações mais pesadas elas vão se depositar na base da coluna, que são sólidos, como por exemplo o piche usado para fabricar o asfalto, e entre a fração gasosa e a fração sólida existem as frações líquidas, dentre as quais nós temos as mais importantes, como a nafta, que tem 8 carbonos na cadeia, assim como a gasolina, que também é um dos constituintes do petróleo, que é mistura de heptano e octano, que tem um maior uso, a maior utilização dessas frações, a gasolina. E aí, à medida que essa coluna aqui ela vai eliminando as frações mais leves no topo e as mais pesadas na base, aí nós temos querosene, utilizado na aviação civil, o gasóleo ou óleo diesel, constituinte, por exemplo, usado nos combustíveis de frotas de veículos pesados, ônibus, caminhões, óleo lubrificante. Também entre o óleo lubrificante nós temos o óleo combustível, que eles chamam de gasóleo. E eu quero chamar a sua atenção que do topo para a base dessa coluna, você consegue constatar que de cima para baixo ocorre um aumento nesse sentido do tamanho da cadeia carbônica do hidrocarboneto. No topo nós temos os gases que tem de 3 a 4 átomos de carbono na cadeia, e aqui na base os resíduos sólidos como o piche tem mais de 80 átomos de carbono na cadeia. De cima para baixo nessa coluna aumenta o tamanho da cadeia carbônica. Agora, associado ao aumento do tamanho da cadeia carbônica, está associado também o número de ligações intermoleculares que essas cadeias estão unidas entre si. Se a cadeia carbônica fica maior, então aumenta o número de ligações intermoleculares. Lembrando que nos derivados do petróleo nós temos hidrocarbonetos, e nesses hidrocarbonetos são de natureza apolar, e as ligações intermoleculares estabelecidas entre suas moléculas é do tipo de polo induzido, ou também chamado de forças de London, ou também conhecido como forças de Van der Waals, ou de polo instantâneo. Tem todos esses sinônimos, né? Mas vamos citar aqui o dipolo induzido, que é o mais utilizado. Em contrapartida, nesse sentido, como vai aumentar o número de ligações intermoleculares,
aumenta também a energia que eu tenho para separar essas ligações, aumenta também o ponto de ebulição dessas moléculas. E ao aumentar o ponto de ebulição dessas moléculas, aumenta, eu posso dizer, consideravelmente, de acordo com o número de carbonos, aumenta também o poder calorífico do combustível. Lá da termoquímica que nós já estudamos, esse chamado de poder conhecido como calorífico do combustível, ele é medido em quilojoule por massa de combustível. Quilojoule por massa. Essa massa pode ser expresso em gramas ou ela pode ser expresso em quilogramas, mas o poder calorífico do combustível se dá pela razão energia liberada em quilojoules por massa de combustível em quilograma ou grama. Da mesma maneira que aumenta o poder calorífico, aumenta também a variação de entalpia, o ΔH chamada de combustão. Mas qual seria a diferença do ΔH de combustão para o poder calorífico? Está na unidade. Enquanto o poder calorífico é medido em quilojoules por massa, expresso em gramas ou quilogramas, já o ΔH chamado de combustão, ele é medido em quilojoules por mol. Vou escrever isso daqui para vocês entenderem a diferença do ΔH de combustão para o poder calorífico. Deixa eu apagar isso aqui. O ΔH de combustão, ele é expresso através da unidade que é quilojoule por mol, e o poder calorífico é expresso através da unidade quilojoule por massa, expresso em gramas ou em quilogramas. Mas, por outro lado, de cima para baixo aumenta a quantidade de energia liberada na queima do combustível, mas em outro aspecto eu posso dizer também que vai aumentar o teor de enxofre como impurezas do combustível. Se a cadeia carbônica é maior, aumenta o teor de enxofre. Quando eu falo aumenta o teor de enxofre, vai aumentar também o impacto ambiental do uso do combustível. Esse impacto ambiental ele pode tanto estar associado ao aumento da quantidade de gás carbônico de natureza fóssil no ar, aumentando, intensificando o efeito estufa e provocando aquecimento global, como também o outro impacto ambiental que nós vimos no início da apresentação dessa aula, que é a questão da chuva ácida. Ok, aqui eu mostrei para vocês as características do processo físico de separação dos hidrocarbonetos constituintes do petróleo, que é a destilação fracionada. Agora nós vamos para o refino químico. Esse processo químico do petróleo, ele tem duas possibilidades. Nas indústrias petroquímicas, ele pode ocorrer através do chamado de craqueamento ou pirólise e reforma catalítica. Vamos estudar agora qual é a diferença do chamado de craqueamento ou pirólise e a chamada de reforma catalítica. Muito bem. Esse processo ele é estabelecido depois que ocorre a obtenção dos derivados do petróleo. Craqueamento em português, né? Isso é proveniente da língua norte-americana, né? Cracking. Ou pirólise, você vai fazer o seguinte: você vai pegar hidrocarbonetos de cadeias carbônicas maiores, mais longas, e aí o que você vai fazer? O nome é sugestivo, né? Craqueamento.
você vai quebrar esses hidrocarbonetos de cadeias carbônicas maiores, utilizando temperatura elevada, presença também de catalisadores químicos. E esses hidrocarbonetos de cadeia carbônica maiores, eles serão quebrados em cadeias carbônicas menores. Vou escrever isso daqui, ó. Transformando em hidrocarbonetos de cadeias carbônicas menores. Agora eu vou citar aqui para vocês um exemplo de um processo muito utilizado na indústria petroquímica que tem a finalidade de pegar uma cadeia carbônica maior, quebrá-la em cadeias carbônicas menores. Veja um exemplo. Sempre lembrando a todos vocês que esses processos ocorrem após a obtenção dos derivados do petróleo, certo? Na presença do uso de catalisadores químicos que aceleram os processos e na presença de calor também. Por isso que chama-se pirólise. Essa palavra pirólise quer dizer piro, é fogo, lise quer dizer é uma cadeia que ela é aquecida e consequentemente ela é quebrada. Veja um exemplo aqui, ó, de um craqueamento ou pirólise. Eu vou pegar um dos componentes do petróleo que eu vou representar por essa cadeia carbônica. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, que é o hexano. O hexano que tem uma fórmula molecular igual a C6. A fórmula geral dos hidrocarbonetos alcanos é CN, H2N mais 2. 2 vezes 6 dá 12, 12 mais 2 dá 14 hidrogênios e 14 hidrogênios e 6 carbonos. Vamos submeter então o hexano a um processo de craqueamento ou pirólise. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou quebrar essa cadeia carbônica em duas cadeias menores, sempre na presença de catalisadores para aumentar a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação e aquecendo o sistema. Ao fazer essa quebra, nós vamos obter dois componentes. Tá? O primeiro componente obtido nessa transformação, ele vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos, que é o butano. O butano é um dos constituintes do gás de cozinha e desse processo eu posso, por exemplo, aumentar a demanda na produção de gás de cozinha, dependendo se eu estiver necessitando de maior produção desse gás, o GLP. Além disso, nós vamos obter também um outro produto muito utilizado, derivado indiretamente do petróleo, que é o chamado de eteno. Só que esse composto eteno, ele tem um nome usual, o apelido dele é etileno. Ele é importante para quê, PC? Qual é a finalidade desse produto aí que você está falando? Etileno ou eteno? Opa, o etileno ou eteno, meus amigos, quando esse composto é polimerizado, ou seja, nós vamos aprender em breve nas nossas aulas de química orgânica que esse composto chamado de etileno, ele vai ser polimerizado. O que é isso, PC? O que é polimerizar uma molécula? Significa, meu amigo, que você vai juntar milhares de moléculas idênticas a essa, iguais a essa, milhares, da ordem de mais de 100 mil moléculas iguais a essa. E aí o que vai acontecer? Também na presença de catalisador e aquecimento, essa molécula vai ser polimerizada e nós teremos uma molécula gigantesca. Essa molécula gigante é o que nós chamamos de polímero. E esse é um dos polímeros, essa é uma das moléculas gigantes
mais utilizadas após o processo de revolução industrial. É o conhecido como polietileno, que é o constituinte dos plásticos diversos que nós utilizamos no nosso cotidiano. Então falaram, você sabia que o plástico é derivado do petróleo? É verdade? Aí você me pergunta, qual é o constituinte do plástico que é proveniente do petróleo? Está aqui a resposta, é o polietileno. O polietileno é um polímero, ou seja, é uma macromolécula, é uma molécula gigantesca de altíssimo peso molecular, que é constituinte desses plásticos utilizados para sacolas plásticas, brinquedos, diversas aplicações em geral. Está aqui, polietileno. Eu vou colocar aqui uma das suas inúmeras aplicações, que é na fabricação dos plásticos em geral. Então notem que para obter o etileno, que vai ser polimerizado para fabricar os plásticos, eu tenho etileno no petróleo? Não. O etileno não está diretamente na constituição daqueles hidrocarbonetos que constituem o petróleo, mas ele é obtido através do processo de craqueamento ou pirólise. Um outro processo muito utilizado na indústria petroquímica é a chamada reforma catalítica. A reforma catalítica, você vai obter uma molécula com uma arquitetura que tem uma necessidade especial na indústria. Por exemplo, vou dar um exemplo mais importante para vocês. A gasolina que sai do petróleo é o octano, que tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Esse é o constituinte da gasolina, cuja fórmula molecular é o C8H18. CnH2n mais 2 é a fórmula geral dos hidrocarbonetos. Esse aqui especificamente é o hidrocarboneto que sai diretamente do petróleo, que é o octano. Mas esse octano é uma gasolina de baixa qualidade, porque eles dizem, tecnicamente falando, que quando eu uso o octano com esta cadeia carbônica, o motor ele começa a bater pino. Ou seja, o que significa isso? Quando o pistão ele abaixa, na hora do combustível ser comprimido, o combustível na forma gasosa ele queima antes da faísca. E isso é muito ruim, porque se o combustível queima antes da faísca, o motor começa a bater pino. E uma solução que a indústria petroquímica achou foi fazer o seguinte: foi fazer uma transformação na cadeia carbônica do octano. E isso você transformou, quer dizer, você não obtém essa cadeia carbônica que eu vou desenhar aqui para você, tá? Essa cadeia aqui, ela tem 8 carbonos e 18 hidrogênios, mas se você comparar com a cadeia carbônica anterior, que era normal, essa cadeia ela é ramificada. Observem, ela tem a mesma fórmula molecular, 8 carbonos e 18 hidrogênios, só que ela foi obtida por transformação do octano e ele é chamado de isooctano. O isooctano é um combustível que evita com que o motor bate pino. Explica melhor como é essa questão. Isso nós chamamos tecnicamente, numa linguagem mais técnica, isso é chamado de índice de octano. O índice de octano ou octanagem do combustível é atribuído ao fato do combustível ter uma maior ou uma menor proporção de isoctano. Se fosse o combustível constituído de isoctano puro, o motor não ia bater pino.
porque o isoquitano, com essa arquitetura dessa molécula ramificada, diminui a sua área de contato e, consequentemente, quando o combustível ele é comprimido na câmara de explosão, ele não queima antes do tempo. Então, a chamada de octanagem do combustível é uma escala que atribui um valor de 0 até 100%. Agora, quando essa escala é igual a 0, eu tenho 100% de epitano. Epitano é o combustível de cadeia linear. Pode ser o epitano ou o octano, não tem problema, qualquer um dos dois, com 7 ou com 8 átomos de carbono na cadeia. CnH2n mais 2, 2 vezes 7, 14, mais 2 dá 16 carbonos, esse é o epitano. E 0% de isoctano. Tá? Eu não vou colocar C8H18, senão você vai pensar que é o octano normal e não é o isoctano. Eu vou deixar assim, isoctano. Quando a escala é de 50%, desculpe, você tem 50% de epitano, C7H16, ou de octano de cadeia normal, e você tem 50% de isoctano. E na octanagem igual a 100%, você tem 0% de epitano ou octano de cadeia normal. E você tem 100% de chamado de isoctano. Então, por exemplo, uma gasolina com octanagem igual a 80, o que significa octanagem igual a 80? Significa que essa gasolina ela tem 80% de isoctano e 20% de epitano ou de octano de cadeia normal. Agora notem que essa gasolina com alta octanagem, ela não é obtida diretamente do petróleo. Esse tal de isoctano, que é uma gasolina de excelente qualidade, ela é proveniente de uma transformação química. Essa transformação química, ela vai pegar o octano proveniente do petróleo e fazer um tratamento químico chamado de reforma catalítica e obter uma molécula com uma qualidade superior ao do octano. Muito bem, aqui eu mostrei para vocês um exemplo que eu já particularmente presenciei em alguns vestibulares, certo? Essa é a diferença do craqueamento para a reforma catalítica. O craqueamento implica na transformação de cadeias maiores em cadeias menores, e a reforma catalítica envolve a transformação de uma molécula de cadeia normal em ramificada, transformação de uma cadeia aberta e fechada, saturada e insaturada, de acordo com a necessidade da indústria. Aqui está o resumo do processo de formação, constituição do petróleo e também dos seus derivados e a utilização dos mesmos, ok? Agora eu vou citar para vocês o nosso segundo combustível fóssil da aula de hoje, que é o famoso e conhecido carvão mineral. Aqui à sua esquerda eu tenho até uma foto para mostrar para vocês de uma das nossas galerias de carvão mineral localizadas no sul do país, no estado de Santa Catarina, principalmente em Criciúma, em Tubarão. Aqui está uma fotografia do carvão mineral e a fundo uma mina de carvão. Muito bem, nós vimos no início da nossa aula que o petróleo era constituído de sedimentos localizados no fundo do mar. Os sedimentos localizados no fundo do mar são os plânctons e os fitoplânctons. Agora nós vamos estudar o carvão mineral e a pergunta que se faz no momento é: qual é a
formação do carvão mineral? Bom, aqui está. O carvão mineral são os sedimentos das florestas tropicais. Florestas tropicais, né? Isso aconteceu há milhões de anos atrás, exatamente em torno de... O petróleo ele se formou em torno de 100 milhões de anos atrás. O carvão mineral ele chega a se formar em torno de 200 a 250 milhões de anos atrás. Então, no período do período carbonífero, existiam florestas tropicais que, devido à presença dos abalos sísmicos, os cataclismas e, consequentemente, o movimento das placas tectônicas da crosta terrestre, o que acontece? Essas florestas elas foram soterradas e inundadas pela água dos rios, dos lagos, dos mares, principalmente devido ao movimento das placas e, consequentemente, rebaixamento dessas áreas onde elas se encontravam. Isso provocou a morte de toda a floresta tropical, e na presença dessa soterramento e posteriormente compactação, originou uma matéria orgânica compacta que, na presença dos micro-organismos chamados de anaeróbios, ou seja, esses micro-organismos anaeróbios são aquelas bactérias chamadas decompositoras. Na ausência de oxigênio do ar, o que vai acontecer? Essas bactérias vão pegar essa matéria orgânica compacta e formar o que nós chamamos de carvão mineral. Exatamente, o carvão mineral é um combustível fóssil que levou a mais de 200 milhões de anos para se formar. Mais de 200 milhões de anos. Então, se nós compararmos com o petróleo, que foi formado aproximadamente há 100 milhões de anos, esse processo de formação do carvão mineral é no mínimo o dobro do processo de formação do petróleo. 200 milhões de anos que levou para a sua formação. Aproximadamente, isso é uma média, né? Porque existem variedades de carvão mineral mais novos, existem variedades de carvão mineral mais recentes, mas na média 200 milhões de anos para se formar. Muito bem, agora vamos estudar os principais tipos de carvão mineral. A minha tela está escapando aqui, um momento, por favor. Aqui está. Nessa figura eu coloco para vocês as principais variedades de carvão mineral, chamados de turfa, lignito, carvão mineral hulha e antracito. Qual é a diferença entre eles? É claro que, além do aspecto macroscópico, o importante é que o carvão mineral turfa ele tem entre 55% e 65% de carbono na sua constituição. Ele é um carvão mais recente no tempo de sua formação. O lignito tem de 65% a 80% de carbono na sua constituição. O carvão mineral hulha tem de 80% a 93% de carbono. E o antracito é o carvão mais antigo, de idade geológica, com maior idade geológica, que tem um maior teor de carbono, de 93% até 98% de carbono. Eu quero chamar a atenção de todos vocês aqui para esta relação, para esta tabelinha, que consta as variedades de carvão mineral turfa, lignito, hulha e antracito, que nesse sentido aqui, nessa escala de cima do carvão mineral turfa para baixo para o antracito, nesse sentido de cima para baixo, como vocês podem ver nessa coluna, aumenta o teor de carbono no carvão.
E esse aumento do teor de carbono do carvão está associado ao aumento da idade geológica da amostra. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o carvão mais recente tem um teor de carbono menor e um carvão mais antigo ele tem um teor de carbono maior. Aqui mostra nessa figura que estou mostrando aqui no cursor que esse carvão mais recente ele é mais superficial, enquanto aquele carvão mais antigo que levou muito mais tempo para a sua formação e consequentemente mais camadas de rochas estão sobre ele, que é o carvão antracito. Ele é mais profundo por ser mais antiga a sua formação. Aumenta a idade geológica do carvão nesse sentido, mas por outro lado também tem mais carbono, né? Aumenta o poder calorífico do carvão. Quer dizer que aquele carvão que vai fornecer maior energia liberada por mol ou poder energético, né, em kJ por mol ou poder calorífico em kJ por massa, até aqui os valores, ó. O carvão turfa de 1.500 a 2.000 kJ por massa de carvão. Agora já o antracito, observa a quantidade de energia liberada é muito maior, vai de 8.500 a 9.000 kJ por massa de carvão queimado, mas por outro lado, nesse sentido, aumenta o teor de carbono, aumenta a idade geológica e também vai aumentar o impacto ambiental. Se o carvão demorou mais tempo para se formar, consequentemente ele tem um maior teor de enxofre e tem mais carbono também. Então, o impacto proveniente do uso desse carvão mineral antracito é muito maior quando comparado ao impacto causado pelo carvão turfa. Por exemplo, o impacto ambiental é proporcional ao teor de carbono existente na amostra. Muito bem. Você tem ideia, já ouviu falar qual dessas variedades de carvão mineral é encontrado em maior abundância aqui no nosso país? Tem ideia? A resposta é: nós temos em maior quantidade o carvão mineral antracito e hulha. Destaco o carvão mineral hulha, cuja quantidade é maior, encontrado principalmente no estado de Santa Catarina, nas cidades de Criciúma e também de Tubarão. Nesses dois locais existem as maiores reservas do carvão mineral hulha encontrado no Brasil. Muito bem. Então, se aqui no nosso país o carvão mineral em maior abundância é o carvão mineral hulha, e nós estamos já com conhecimento que esse carvão mineral ele não é puro, carbono puro, ele tem de 80 a 93% de carbono e consequentemente ele é constituído também de impurezas na sua constituição. E o que nós fazemos aqui com esse carvão mineral hulha a fim de obtermos um carvão mais puro, sem impurezas? Então eu vou mostrar para vocês aqui o procedimento realizado para a purificação do carvão mineral hulha. Aqui está. O carvão mineral hulha é submetido a uma chamada de destilação seca, que significa sem ar. Ele é aquecido sem a presença do oxigênio, justamente para evitar que uma faísca venha queimar o carvão. Então ele é aquecido em torno de 1.000 graus Celsius, e nesse aquecimento do carvão mineral hulha se obtém três frações: uma fração gasosa, uma fração líquida e uma fração sólida. Da fração gasosa constituinte do carvão mineral hulha obtém-se uma mistura de gases como hidrogênio, gás metano e o monóxido de carbono, conhecido como gás de rua, e eles são utilizados como combustíveis.
da fração líquida obtido da destilação seca da hulha, obtém-se as águas amoniacais e o alcatrão. Águas amoniacais, como o próprio nome já sugere, é constituído basicamente de íons amônio, né, utilizados para fabricar fertilizantes, e também constituído do famoso alcatrão da hulha. O que é o alcatrão da hulha? O alcatrão da hulha é uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos que tem diversos usos, diversas finalidades na indústria química em geral. E por último, da destilação seca da hulha se obtém-se uma fração sólida que é carbono puro, chamado de coque. Esse, por sua vez, é utilizado nas indústrias de obtenção dos derivados do ferro, lá nas siderúrgicas, né, na obtenção do ferro, que nós já estudamos na química descritiva. Eles utilizam nos fornos siderúrgicos o carvão coque. E uma vez a FUVEST perguntou: existe carvão coque na natureza? A resposta é: não existe carvão coque na natureza. O carvão coque, ele é artificial, proveniente da destilação seca da hulha. Isso é importante, não se esqueçam. E todos essas espécies de carvão mineral são provenientes dessas minas subterrâneas, né? E aí nós vamos citar para vocês dois aspectos importantes. Primeiramente, além dos usos tradicionais do carvão mineral, que são utilizados como combustíveis de um modo geral, eu vou citar também o processo de gaseificação do carvão. Esse processo de gaseificação do carvão, esses dois processos. No primeiro, eu vou pegar o carvão, que é constituído de carbono, tá? Carbono sólido, e ele é um carvão incandescente, tá? E ele vai ser colocado para reagir com o vapor de água. O carvão incandescente na presença de vapor de água, esse processo ocorre numa temperatura elevada. E nesse caso ocorre a formação de dois produtos. Um deles chama-se monóxido de carbono e o outro é o hidrogênio, ambos gasosos. Essa mistura de monóxido de carbono com hidrogênio é conhecido comercialmente como gás d'água. Vocês já ouviram falar? Se não ouviram falar, por favor, lembrem-se, o gás d'água é uma mistura proveniente da gaseificação do carvão. Quando o carvão incandescente reage com um vapor de água a temperatura elevada, também na presença de catalisadores químicos, formando essa mistura chamada de gás d'água. O que é feito com isso, professor? O que nós podemos fazer com o gás d'água? Além de ser uma mistura de alto poder calorífico que pode ser utilizada como uma mistura combustível, uma outra aplicação do gás d'água é formação de uma substância chamada de metanol, ou também conhecido como o álcool da madeira. Sim! O metanol é chamado de álcool da madeira justamente porque ele é proveniente do processo de gaseificação do carvão, sendo que o carvão, que eu estou representando aqui pelo carbono, tá? Ele veio indiretamente pelo processo de fermentação da celulose da madeira. E a fermentação da celulose da madeira origina esse carbono, que reage, carbono incandescente, que a alta temperatura na presença do vapor da água forma essa mistura chamada de gás d'água. Monóxido de carbono mais hidrogênio, eles reagem entre si, formando o que nós chamamos de álcool da madeira.
Esse termo eu já presenciei em alguns vestibulares, certo? Deixa eu terminar de escrever isso aqui e agora eu vou apenas fazer o balanceamento dessa reação, porque temos 4 átomos de hidrogênio aqui nos produtos e 4 átomos de reagente aqui nos reagentes, então eu coloco 2 mols de hidrogênio. Aqui eu vou colocar 2 mols de 2 vezes 2 dá 4, 4 hidrogênios de um lado, 4 hidrogênios do outro. E aqui para a formação eu vou colocar 2 mols de água, 2 mols de água, 2 vezes 2, 4 hidrogênios de um lado, 4 do outro, 2 mols de oxigênio, 2 mols de oxigênio, e aqui eu vou colocar 2 mols de carbono também, mas de um modo geral, eu não vou nem balancear esse início aqui, isso eu vou deixar para o final, porque eu estou fazendo um resumo aqui, na verdade, estou fazendo um resumo, então eu vou deixar assim mesmo, desse jeito. Existe um outro processo de formação de gaseificação do carbono, que ele gaseificação porque ele vai reagir com, nesse caso especificamente na primeira reação, ele reage com vapor d'água. Agora nesse segundo caso que eu vou citar aqui para vocês, o carvão incandescente vai reagir com hidrogênio combustível. Exatamente, esse hidrogênio combustível ele vai reagir também com a alta temperatura, acima de 800 graus Celsius, com o carbono incandescente e vai originar o famoso e conhecido de todos, chamado de gás metano. Esse gás metano, ele tem um nome especial da forma pela qual ele foi originado. Ele não é um gás metano natural como aquele proveniente do petróleo, mas esse aqui, ele é um gás metano que foi produzido de forma sintética a partir do aquecimento do carvão com hidrogênio. Por isso, se ele é um gás metânico, um gás metano sintético, dessa forma ele é chamado de singás. Eu vou escrever aqui essa característica do gás metano artificial. Chama-se singás, gás sintético utilizado como combustível. Se vocês ouvirem falar no singás, lembre-se, é um gás metano artificial, proveniente do processo de gaseificação do carbono, certo? Vou escrever esse ponto aqui. E de um modo geral, nós sabemos que o gás metano, agora sim, ele é proveniente de bolsões subterrâneos normalmente associados ao petróleo, mas esse aqui não, ele foi produzido artificialmente. Mas como o carvão mineral ele é proveniente dessas formações que são chamadas de minas terrestres, né? É inevitável que nessas minas terrestres aconteçam acidentes como explosões provocadas pela perfuração, né, da rocha. E quando você perfura, você tritura a rocha. Essa é a atividade subterrânea dos mineradores no fundo de uma mina terrestre. Nessa perfuração é normal que ocorra dentro da mina terrestre a liberação de gás grisu. O que é isso? Isso daqui, o gás grisu, é uma mistura constituída de gás metano, né, proveniente dessas rochas, mais o oxigênio na atmosfera do local. Aqui nós temos a presença de um combustível e um comburente. Esse combustível, que é o gás metano, mais o oxigênio, que é o comburente, isso vai originar uma mistura extremamente explosiva
responsável pelas explosões subterrâneas que ocorrem nessas minas terrestres. Eu vou anotar, isso é muito importante. GRI-SU é uma mistura extremamente explosiva formada na atividade da mineração, né, naquelas minas subterrâneas. Aqui nesse infográfico mostra a profundidade na qual o carvão é retirado dessas minas subterrâneas. Notem, é muito profundo isso daqui, né? Abaixo de 500 metros, em torno de aproximadamente em torno de 600 a 700 metros, encontram-se essas galerias dos quais se retira o carvão mineral. E devido a essa mistura de gás metano e consequentemente de oxigênio, é inevitável que aconteçam as explosões nessas minas subterrâneas que originam a morte de diversas pessoas, né, que trabalham nessas minas no fundo da crosta terrestre, né? Esses são os acidentes que infelizmente nós estamos habituados a verificar na mídia, principalmente em locais onde se faz a extração do carvão mineral, ok? Essa aula fica um pouco mais longa do que o previsto, por conta que eu vou de uma só vez falar dos 3 combustíveis fósseis, e eu vou agora encerrar essa aula mostrando para você aqui o outro combustível fóssil, que é o xisto pirobituminoso. Esse xisto pirobituminoso, está uma foto aqui real do mesmo. Ele tem esses folículos laminares provenientes da crosta terrestre também, né? São sedimentos de florestas tropicais, porém é um material, digamos, mais antigo, né? Do período cambriano. Se você tem alguma dificuldade em entender melhor esses períodos, por exemplo, aqui do xisto pirobituminoso, ele se forma no período cambriano. Enquanto eu falei aqui para vocês no caso anterior, vou até voltar aqui, olha lá, o carvão mineral ele foi formado na era carbonífera. Então aqui eu fiz aqui eu copiei uma escala do tempo de um material fornecido pela USP, para você entender aqui mais ou menos o período carbonífero aqui, ó, entre 350 e 300 milhões de anos atrás, e o período cambriano, na qual ele se refere ali, é muito mais antigo, entre aproximadamente de 545 até 500 milhões de anos atrás, tá? O procedimento muito parecido, né? Só que mais antigo. Então, devido ao soterramento, compactação desse sedimento de florestas tropicais do período cambriano, formou essa matéria orgânica compacta, que também, da mesma maneira que nos casos anteriores, sofreu esse processo chamado de decomposição anaeróbia. E nessa decomposição anaeróbia originou o que nós chamamos de xisto pirobituminoso. Muito bem, então vamos agora verificar 2 procedimentos importantes. Primeiro, esse xisto pirobituminoso, as 2 maiores reservas encontram-se nos Estados Unidos da América e inclusive no nosso país. Aqui no Brasil, estamos com a segunda ou terceira maior reserva de xisto do mundo. Estados Unidos, Brasil e Canadá são as maiores reservas. Porém, há uma diferença entre o xisto extraído dos Estados Unidos com o xisto extraído no Brasil. Primeiramente, aqui nos Estados Unidos, eles extraem um xisto mais profundo. E esse processo de extração do xisto e consequentemente do gás proveniente do xisto é um dos grandes avanços referentes aos Estados Unidos, com
o tão sonhado sonho de consumo dos americanos, que é a independência energética, né? E no Brasil, aqui é um xisto, uma rocha mais profunda, e no Brasil é uma rocha mais superficial, extraído pela Petrobras por um processo patenteado chamado de Petro-6. Eu vou falar de um modo geral para vocês terem conhecimento da diferença da extração do xisto americano de áreas mais profundas do xisto extraído no Brasil de áreas mais superficiais. Aqui está a diferença. O xisto extraído dos Estados Unidos, né, um processo chamado de fracking ou fratura hidráulica, eles fazem uma perfuração na rocha sedimentar, injetam uma sonda na rocha e, consequentemente, essa sonda injeta gás, sal e substâncias químicas para provocarem a fissura da rocha e, consequentemente, essa rocha fica porosa e o gás aprisionado na rocha ele é liberado. Aí, qual é o gás aprisionado na rocha que é liberado? Que os americanos estão, assim, sonhando com ele, né? Por conta da independência energética. Aqui está, é o gás metano. É o gás metano em todos os lugares, no petróleo, no carvão mineral e agora também no xisto. Esse é o principal componente do xisto proveniente, extraído dos Estados Unidos, mas só que o xisto americano é muito diferente desse que nós utilizamos no Brasil. E no Brasil nós temos reservas de xisto no estado do Paraná, principalmente em Iraí e São Francisco do Sul. São Mateus do Sul, me desculpe, por favor. Agora aqui eu vou mostrar uma figura aqui abaixo, mostrando da profundidade. Olha aqui, aproximadamente de 5 até 7 quilômetros de profundidade que eles retiram o gás da rocha nos Estados Unidos. Muito diferente do nosso processo aqui no Brasil, já que o nosso xisto, observe aqui um paredão de xisto lá de São Mateus do Sul, que ele é superficial. Aqui eu vou mostrar para vocês apenas um processo de elaboração do xisto realizado pela Petrobras, patenteado como Petro-6. Aqui o xisto de natureza mais superficial, né, ele é removido, ele é triturado, transportado e submetido a um processo de purificação. Eu quero chamar a atenção: alto custo de processamento, baixa eficiência energética no processo e muito grande o impacto ambiental proveniente da extração do xisto. Tá, então, o que vai acontecer? Por que eles chamam esse xisto de pirobetuminoso? Eles dão esse nome especial para essa variedade de combustível fóssil porque ele contém uma substância orgânica chamada de querogênio. Exatamente, o que é isso? Querogênio. Isso daqui é uma matéria orgânica, tá? Que estava dentro da rocha, literalmente. É uma matéria orgânica que estava aprisionada na rocha. Isso há mais de 150 milhões de anos, tá? Mais de 150 milhões de anos. E aí, consequentemente, esse querogênio, que é essa matéria orgânica, vai ser submetida a um processo de purificação patenteado, como eu falei, pela Petrobras, chamada de Petro-6, que consiste no aquecimento do querogênio, da rocha que contém o querogênio, sem ar,
pelo mesmo motivo já explicado nos casos anteriores, para evitar a queima do combustível. Aí, com esse aquecimento dessa rocha que contém essa matéria orgânica chamada de querogênio, aí nós teremos três frações. Primeiramente, nós teremos aqui uma fração gasosa. Essa fração gasosa, por sua vez, ela vai ser constituída principalmente de metano e hidrogênio, que são dois combustíveis, né? Consequentemente, tem alto poder calorífico, é uma mistura combustível. E também nós temos o GLX. Vocês se lembram no início aqui, quando eu falei no caso do petróleo, que nós tínhamos o GLP, né? O gás liquefeito de petróleo, lembra? Então, aqui nós temos o GLX. A diferença é que o GLP é proveniente do petróleo e o GLX, esse é proveniente do querogênio aprisionado na rocha sedimentar, né? Por isso, então, é o chamado de gás liquefeito do xisto. Tá? Vamos anotar isso aqui. Esse daqui, ele é utilizado como gás de cozinha. Então, apesar do processo ser muito poluente, se de repente nós tivermos um consumo muito grande de gás de cozinha e o gás liquefeito de petróleo não atender a demanda, podemos acionar o processo de purificação do querogênio proveniente do xisto para atender a demanda. E essa mistura de gás metano com hidrogênio é uma mistura de alto poder calorífico utilizado como combustível. Combustível industrial, né? Ok. Além dessa fração gasosa, nós vamos obter também uma fração líquida proveniente da destilação seca do querogênio da hulha. E dessa fração líquida proveniente da destilação seca da hulha, nós vamos obter o chamado de betume. Vocês já ouviram falar, né? Desde a idade bíblica, que consta nas escrituras que Noé fazia uso do betume para colocar entre as estruturas da arca, né? Curiosidades à parte da história. Então é que o betume é uma fração pesada que dela você pode extrair, por exemplo, você pode purificar o betume e obter, por exemplo, óleo combustível, óleo lubrificante, etc. E por fim nós temos aqui uma chamada de fração sólida. Quais são os constituintes dessa fração sólida provenientes da hulha? Esse aí é o chamado resíduo propriamente dito, e esse resíduo da rocha chamada de xisto, que contém uma matéria orgânica chamada de querogênio, dessa destilação seca você obtém uma fração sólida que contém enxofre. As impurezas que estão presentes nesse material. O enxofre é uma das matérias-primas para produzir o ácido sulfúrico, certo? Vamos colocar aqui. Além do ácido sulfúrico ser produzido pelo enxofre proveniente de áreas de regiões vulcânicas, neste caso especificamente o enxofre proveniente da destilação seca da hulha pode também ser utilizado para este fim. Bom, com isso eu apresentei para vocês as principais características dos combustíveis fósseis da ordem. Então eu falei primeiro do petróleo, depois do carvão mineral, e agora eu falei sobre a questão do xisto pirobituminoso proveniente
tanto nos Estados Unidos de alta profundidade, como aqui no Brasil, nos estados do Paraná e São Mateus do Sul, que é uma das nossas maiores reservas. Ele se apresenta da forma folicular, tá vendo? As camadas de xisto, mas esse, por sua vez, aqui no nosso país, ele está em área superficial, né? Na próxima oportunidade, nós vamos, na próxima aula, estudar os biocombustíveis que são provenientes de fonte renovável de energia. Xisto pirobituminoso, aqui está o carvão mineral, e esse, por sua vez, aqui é o petróleo. E não se esqueçam de um detalhe muito importante das características iniciais dos combustíveis fósseis, certo? Que eles são de fonte não renovável de energia, apresentam impacto ambiental proveniente da sobrecarga de carbono, aumentando o teor de CO2 na atmosfera, intensificando o efeito estufa e causando aquecimento global, e também a questão da chuva ácida, já que todos esses combustíveis fósseis eles possuem impurezas de enxofre provenientes do processo de decomposição anaeróbia. Ok, com isso nós terminamos essa aula e agradecemos a presença de todos.